Videira, videira. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. E seguimos trabalhando pelo nosso projeto de pagamento do nosso novo prédio. No próximo dia 4 de fevereiro, estaremos sorteando um smartphone novo. Para participar, você já sabe como é, basta apenas adquirir um cupom no valor de R$10. Os líderes de célula estão vendendo os cupons. Esteja nos ajudando, colabore conosco para que possamos levantar uma grande quantia para pagarmos a parcela deste mês. Contamos com seu empenho, com seu encargo e com seu trabalho. E continuamos nesse mês de janeiro com a unção dobrada. Neste mês, todas as células devem se reunir pelo menos 2 vezes. Uma vez para reunião e outra para comunhão. Envolva-se nesse mover, esteja em comunhão com os irmãos e com a sua célula e tenha sua vida fortalecida. E se você ainda não entregou a sua oferta das primícias, você pode fazer até o dia 31 de janeiro. Não deixe de entregar essa oferta especial, porque é uma semente que cremos que dará frutos durante todo o ano de 2022. E o Videira News fica por aqui. Tenham todos uma excelente semana. Videira, videira. Pastor Jean Dias vai estar ministrando hoje para você. Um servo aqui, por favor. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão alegres aqui nesse dia de hoje? Aleluia! É um dia que o Senhor fez para abençoar você. Declare assim, fala em nome de Jesus. Eu declaro meu coração aberto para receber palavra do Senhor, para receber revelação, entendimento e alimento em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre os estágios na vida do crente vencedor. Quantos crentes vencedores nós temos aqui nesse dia? Amém? Você é vencedor. Por quê? Você é vencedor. Na verdade, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor por meio do Senhor que te amou. E o crente vencedor, ele tem alguns estágios na vida dele. E é importante nós observarmos cada um desses estágios, especialmente agora, nesse período de aceleração. Neste período que nós estamos, crendo nessa palavra. Você sabe que nos últimos 2 anos, o mundo, ele parou por conta dessa pandemia. E a igreja ficou ali por um tempo fechada, nós não tivemos reuniões, não conseguimos fazer ali os nossos encontros no acampamento, muitas programações foram alteradas ou suspensas na igreja, desde que começou essa pandemia. Por um momento, parecia que a gente estava parado, que nós não saíamos do lugar, que a obra não avançava, que nós não crescíamos, pelo menos da maneira que nós esperávamos crescer. E foi assim. A pandemia ainda não acabou, volta e meia estão falando que vai vir outra onda, que não sei o quê, outra variante, outra cepa. Só que nós entramos no ano de 2022 com a palavra profética de aceleração para a nossa igreja e para a nossa vida como um todo. Essa palavra de aceleração, essa palavra profética liberada, ela não é por acaso, ela não é apenas um tema do ano, mas é algo vivo que o Senhor liberou para nós.
E nós precisamos crer nisso. Você crê? Amém? E aí você pode me perguntar, pastor, mas e agora? Nós já estamos acelerando, nós continuamos no mesmo ritmo, o mês de janeiro já está acabando, e aí? Como é que nós estamos nesse momento? Como é que está a nossa conexão aí, Vitor? Está devagar? Se você está nos acompanhando aí pela internet, nós estamos com problema aí na nossa conexão, mas a palavra está sendo gravada e assim que o culto encerrar, caso você não consiga acompanhar, né, ela vai estar sendo disponibilizada aí no mesmo canal, tá bom? A palavra na íntegra, para você poder acompanhar. O pessoal da operadora já veio aqui há pouco tempo atrás, já trocou a fiação do lado externo, eu não sei, porque ainda estamos com esses problemas. Mas enfim, nós precisamos saber que na nossa vida como um todo, e isso inclui também a nossa vida cristã, a vida ela é composta por estágios que, ao serem cumpridos, nos levam para outro superior. Você está no estágio, e você vai avançando, e você vai subindo, é igual aquela palavra que nós tivemos aqui no comecinho do ano, degrau por degrau, né? A escada em espiral. Não é, na verdade, a escada em espiral é uma subida em aceleração. Se você estava aqui no culto, você deve se lembrar disso. E, geralmente, avançar esses estágios demanda tempo. Não é instantâneo. Geralmente não é rápido que isso acontece. Demanda tempo. Para você avançar de um estágio para outro na sua vida, tanto na sua vida natural quanto na sua vida espiritual, isso vai demandar tempo. Só que, nesses dias, o que o Senhor quer fazer? Ele quer acelerar esses estágios nas nossas vidas. Ele quer nos levar a um patamar mais elevado, de maneira mais rápida. Ele quer, nos colocar em lugares mais altos, em posições maiores, em menos tempo. Isso é aceleração. É você conseguir subir mais alto de maneira mais rápida. Mas para isso, eu preciso conhecer cada estágio. Eu preciso conhecer cada posição para que eu possa entender aonde Deus quer me levar. E uma coisa importante, nós precisamos também de saber qual atitude nós temos que tomar em meio a essas circunstâncias, para que eu possa continuar avançando. Você não vai avançar simplesmente. Não vai ser espontaneamente que isso vai acontecer. Tem que ter alguma atitude da sua parte. Você tem que estar ali cooperando com o Espírito para você avançar também. Porque veja só. Deus deu uma palavra para Jonas. Você conhece a história? Vai lá pregar em Nínive. O que Jonas fez? Foi para o caminho contrário. Foi para Tarsis. Inicialmente ele não cooperou com Deus. Não tinha como Jonas fazer aquela grande obra sem cooperar com o Senhor. Ele foi para o lado contrário. E aí quando ele decidiu seguir a direção de Deus, aí aconteceu, todo aquele avivamento naquela cidade. Mas acima de tudo, irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança no Senhor. O salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ou seja, nós estamos a vida toda trilhando um caminho, nós estamos em uma corrida, estamos em uma estrada. Só que nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar a nossa vida nas mãos dEle e deixar que Ele faça o restante. Deixar que Ele faça, a obra. Você confia no Senhor? Você tem confiança no Senhor para que você possa deixá-lo guiando a sua vida, independente de qualquer coisa? Mas eu quero falar assim, Ele guiar a sua vida sem nenhum controle da sua parte. Sem você,
escolher simplesmente deixar Ele levar você e cooperar com isso. O salmista fala: entregue o seu caminho ao Senhor, tenha confiança no Senhor, e o resto Ele vai fazer na sua vida. Então, nós precisamos conhecer esses 4 estágios na vida do crente vencedor, para que você possa entender onde você está e aonde você vai chegar. E nesses dias, irmãos, isso vai ser de maneira acelerada. Quantos querem avançar de maneira acelerada nesses dias? Glória a Deus. O primeiro estágio que eu gostaria de mencionar aqui, nessa hora, é a palavra liberada. Diga assim: o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Amém. O primeiro estágio que o Senhor opera em nossas vidas é liberando uma palavra. Ele libera uma palavra sobre nós, Ele libera uma palavra sobre a sua vida. Ele usa ali a sua palavra criativa para determinar algo poderoso que vai acontecer na sua vida e através da sua vida. O Senhor libera essa palavra. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que antes de o Senhor levantar alguém, Ele sempre libera uma palavra para essa pessoa. Quando o Senhor vai usar alguém, Ele não faz isso antes de liberar uma palavra sobre a vida dela. E nós podemos ver esse exemplo em vários personagens da Bíblia. Davi foi assim, José foi assim, Gideão da mesma forma. Lá em 1 Samuel 16, na parte B do primeiro versículo, o Senhor fala para Samuel: encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Ou seja, o Senhor liberou uma palavra aqui. Que palavra é essa? Davi vai ser rei de Israel. E o Senhor, fez isso por intermédio de Samuel. Deus falou com Samuel para ele falar para Davi. Perceba que imediatamente Davi não se tornou rei. Não foi assim, na hora que ele recebeu ali o óleo, a unção, e tornou-se rei naquele momento. Mas Davi fez o quê? Ele creu na palavra. Simplesmente creu. Samuel falou para ele: vai lá, unja Davi como rei. Samuel foi, derramou ali o óleo sobre a cabeça de Davi, e Davi recebeu essa unção e o Espírito de Deus. Mas aí chegou um determinado momento, eu creio que não muito tempo depois, os filisteus estavam ali atacando Israel, e todo o exército de Israel estava com medo de Golias. Golias ia lá todos os dias zombar do exército israelita. E aí nesse momento Davi entra em cena. O que ele faz? Derrota o gigante. Você consegue perceber aí como as coisas se aceleraram na vida de Davi por causa disso? Veja bem, ele recebeu a unção, mas ele não se tornou rei imediatamente. Mas a primeira oportunidade que ele teve, ele foi lá e matou o gigante. Davi, ele já tinha recebido uma palavra de que seria rei, mas o Senhor não foi lá simplesmente e colocou ele no trono. Deus não faz coisas sem sentido. Davi precisava primeiro de reconhecimento perante o povo. Não tinha como Deus, aliás, Deus até poderia fazer isso, mas Ele não quis fazer dessa forma, simplesmente fazer Saul desaparecer e colocar Davi no lugar dele. Não, o Senhor tinha que Davi primeiro fosse reconhecido, Davi ser aclamado pelo povo como rei. E Davi era um guerreiro muito valente, muito habilidoso, muito forte, e com certeza Davi receberia esse reconhecimento do povo. Com o tempo, com muitas vitórias militares que ele ia conquistar, as pessoas iam ver Davi crescendo, tornando-se ali um capitão do exército, um general do exército, alguém de renome, mas isso levaria tempo, várias batalhas, algumas guerras, para que Davi alcançasse esse posto. Mas o que aconteceu? Ele foi lutar contra o Golias, e matou o gigante, e com apenas uma luta,
Davi tornou-se conhecido por todo Israel e por todos os filisteus. Todos passaram a saber quem era Davi, o belemita, filho de Jessé. Por quê? Porque ele matou o gigante. Bastou uma luta para Davi ganhar reconhecimento de todo Israel e também para ser temido por todo o povo filisteu, por todo o exército filisteu. Por conta de uma luta, Davi recebeu a mão da princesa, filha de Saul, para se casar com ela. Isso foi aceleração na vida de Davi. Ele não precisou fazer uma coisa, ele precisou apenas ganhar uma luta para se tornar conhecido, para entrar na corte de Israel. Entendeu? Só que lá no início, Davi primeiro creu. Ele acreditou naquela palavra. Quando ele foi lutar com Golias, ele foi pela palavra de Deus. Porque se ele pensasse, não sei não se eu vou lutar com esse gigante, depois eu morro, aí eu não vou conseguir ser rei. Não, Davi não pensou nisso. Davi falou, eu vou ser rei, eu vou ter que matar esse gigante então. Que se esse gigante me matar, a palavra de Deus não vai se cumprir. Davi creu, teve uma atitude, mediante essa palavra que ele havia recebido de Deus. Nós podemos ver o mesmo exemplo na vida de José, lá em Gênesis 37. Ele recebe uma palavra de Deus através de sonhos. Podemos ver também na vida de Gideão, lá em Juízes 6:12. O anjo do Senhor chega a Gideão, aparece a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. O anjo falou, você vai lutar e você vai libertar Israel. Qual foi a resposta de Gideão? Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Está mostrando que como era Gideão, ele era insignificante, e ele era medroso, não era nada em sua visão de si mesmo. Mas qual é a palavra que o Senhor liberou sobre ele? Você é corajoso. Lá no versículo 12, volta lá. Olha lá, o anjo do Senhor apareceu e ele disse: você é corajoso, o Senhor está com você. O que aconteceu com Gideão? Ele creu nessa palavra, mesmo tendo medo, ele creu. Mesmo sabendo que ele era muito pequeno, que era assim, o último da tribo dele, a última família, ele creu. Deixa eu dizer algo para você, para nós avançarmos, nós não precisamos apenas de receber uma palavra, nós temos que crer nessa palavra. Esse é o primeiro estágio na vida do crente vencedor, receber uma palavra e crer nessa palavra. Lá no versículo 16 de Juízes 6, o Senhor fala para Gideão: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Qual a semelhança aqui entre Davi, José e Gideão? Todos eles creram na palavra e tomaram uma atitude. Não ficaram só olhando para cima, não ficaram sentados esperando, tomaram uma atitude. E hoje eu preciso falar para você, quero falar para você, né? Nesse dia, você precisa de uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem uma palavra de Deus para você? Todos nós temos que ter uma palavra de Deus para nós. Deus tem uma palavra para todos nós. Pastor, por que eu preciso de uma palavra de Deus na minha vida? Aí eu te respondo com outra pergunta: você quer ir para onde? Nós estamos falando muito de aceleração, né, nesses dias, vamos falar o ano todo sobre isso. Mas você quer aceleração para quê na sua vida? Baseado em quê? Se você não sabe para onde ir, se você não tem uma palavra, né? Se você não tem um propósito, Deus vai acelerar o que na sua vida? Está entendendo? Tudo que o Senhor faz tem um propósito. A aceleração também acontece por um propósito.
Aí eu pergunto para você, quantos querem aceleração na sua vida? Amém? Eu também quero, mas aceleração para quê? Em quê? Ah, pastor, eu quero aceleração nas minhas finanças. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ótimo, sem problemas, nada de errado nisso. Mas você quer ganhar dinheiro para quê? Ah, pastor, para ficar rico, sim, e aí? Vai fazer o que com isso? Entendeu? Tem que ter um propósito, tem que ter um motivo, tem que ter ali uma palavra direcionando você. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa de uma palavra para você basear-se nela, para você orar pelo cumprimento dela, para você declarar que isso vai acontecer na sua vida. Pastor, mas eu não tenho nenhuma palavra. Fala para Deus então. Fala, Senhor, eu não tenho uma palavra claramente na minha vida. Eu quero que o Senhor me mostre para onde o Senhor quer me levar. O que é que o Senhor quer fazer comigo? Qual propósito o Senhor quer cumprir na minha vida? E aí, uma vez que você já tem essa direção, o Senhor vai acelerar. Mas não adianta nós ficarmos só orando, Senhor, acelera nossas vidas. Senhor, acelera. Senhor, traz aceleração. Para quê? Tem que ter um propósito, irmãos. Deus tem um propósito para você. Deus tem algo abençoado, poderoso para a sua vida. Você tem que orar por isso. Você tem que colocar isso diante de Deus. Você tem que declarar a aceleração nesse propósito na sua vida. Porque se eu não sei simplesmente para onde que eu vou, para onde eu tenho que ir, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou orar por aceleração? Entendeu? Tem que ter um propósito. Eu não quero que você saia daqui, nesse dia de hoje, desanimado ou triste. Ah, porque eu não tenho a clareza do propósito de Deus na minha vida. Ah, porque eu não tenho essa palavra de Deus. Ainda, né? Não consegui enxergar isso. Não, mas hoje você está aqui para saber que Deus tem uma palavra para você. E o que você pode fazer? Orar a Deus, buscar a Ele e perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Pergunta para Deus, é simples. Não fica triste porque ainda não está claro para você. Faça o que tem que ser feito, pergunta para Deus. Chega em casa e ore, Senhor, em nome de Jesus, revela para mim onde o Senhor quer acelerar na minha vida e para quê? Senhor, eu tenho um desejo de acelerar nessa área da minha vida. E eu quero receber essa aceleração, eu quero crescer nessa área para fazer isso. Senhor, eu quero crescer nas minhas finanças, porque eu quero abençoar muito a igreja. Eu quero abençoar a igreja com novos prédios. Eu quero abençoar a igreja para nós termos um trabalho social com crianças, uma creche. Tem um objetivo. Senhor, eu quero uma aceleração na minha vida profissional, porque eu quero chegar no lugar de governo, na minha empresa, no meu trabalho, no meu negócio, porque assim eu vou ser ali um instrumento do Senhor, eu vou ter uma abrangência maior, conhecimento maior para tocar as pessoas. Entendeu? Tudo tem um propósito. Coloca o propósito diante de Deus, ore por isso e você vai ver a aceleração. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Segundo estágio. O segundo estágio na vida do crente é a unção. Deixa eu dizer algo para você. Nós não podemos fazer nada sem a unção de Deus. Não podemos fazer a obra sem a unção de Deus. Não podemos liderar sem a unção de Deus. As pessoas até fazem, mas não deveriam, o crente pelo menos, trabalhar ou estudar ou qualquer outra coisa sem a unção de Deus. O que é unção? Talvez você já saiba, creio que sim. Unção é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus que nos possibilita a realizar grandes feitos em seu nome. É isso, unção, uma capacitação sobrenatural que Deus te dá. E aí você consegue ali fazer grandes coisas em nome do Senhor, mas tudo por meio do poder dele, nada pelo seu braço. E a unção, ela vem nos capacitar para a obra que faremos, e para que possa cumprir essa palavra que foi liberada. Veja bem, o primeiro estágio é a palavra. Você recebe uma palavra, e agora, o que eu preciso fazer para cumprir essa palavra?
Ou para que essa palavra se cumpra, melhor dizendo. Eu preciso de unção para a palavra se cumprir. Ninguém pode fazer nada para Deus sem unção. Não podemos agir de maneira natural. Tem que ter a capacitação do Espírito. Deixa eu dizer algo para você. Unção chama atenção. Unção gera atração. As pessoas são atraídas para uma célula cheia de unção. Pastor, eu quero que minha célula encha de gente. Amém, glória a Deus. Primeira coisa que tem que ter lá naquela célula, unção. Se tiver unção, as pessoas estarão lá. Pode ser que não seja no melhor lugar, na melhor casa. Pode ser que não tenha ali o melhor lanche, não é? No final ali da comunhão. Pode ser que o líder ali não seja o líder mais eloquente, né? Mais sábio, mais inteligente. Mas se tiver unção, ninguém segura. Se tiver unção, vai estar cheio de gente. As pessoas estarão lá toda semana, porque unção atrai. Unção chama. Pessoas que têm unção, nunca estão sozinhas. Tem sempre alguém atrás delas. Porque elas percebem que tem alguma coisa diferente. Atrai, ela não sabe por quê. Mas aquela pessoa em especial atrai a atenção dela. Isso é unção. Aí você olha na palavra de Deus, na vida de Davi, ele recebeu a unção de Deus. Olha lá, 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ou seja, Deus deu uma palavra. Davi vai ser rei. Depois que Deus deu a palavra, o que aconteceu? Davi recebeu uma unção sobrenatural do Senhor para o cumprimento dessa palavra. E aí você já sabe, ele foi lá lutar com um gigante. Já estava cheio de unção. A unção já estava possibilitando Davi a cumprir ou iniciar ali o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Davi era um homem cheio da unção de Deus. Por onde ele passava, ele chamava a atenção das pessoas. Saul se impressionou com Davi, que deu a filha dele. Se impressionou tanto que deu a filha dele para casar-se com Davi. Mical, filha de Saul. Saul ofereceu a mão dela, em casamento a Davi. Ele era o rei na época. Quando Davi passava, chegava ali das batalhas, da luta, as mulheres saíam às ruas e entoavam cânticos a Davi. Cânticos que eram mais, como eu posso dizer, que tratavam Davi de uma maneira mais elevada do que o próprio rei Saul. As mulheres cantavam: Saul matou os milhares, porém Davi matou os 10 milhares. Era muito superior àquilo que o rei tinha feito. E aí quando Saul quis matar Davi, quando Saul começou a perseguir Davi, Davi fugiu, e mesmo assim Davi fugido, jurado de morte pelo rei, as pessoas iam atrás de Davi. Davi foi morar numa caverna, num buraco, numa montanha, e as pessoas iam lá para o buraco, lá para a caverna, no meio do deserto, ficar com Davi. Por quê? Unção atraía as pessoas. E aí você quer ter aceleração na sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Um dos maiores meios de alguém receber essa aceleração são pessoas, conexões que você faz com alguém. Como o pessoal gosta de dizer na internet, network. É você estar conectado com outras pessoas. Às vezes uma pessoa pode tirar você do lugar que você está e te colocar em uma posição muito mais elevada, do dia para a noite. Simplesmente porque ela olhou para você e gostou de você. Às vezes ela pode te dar o conhecimento que alguém levaria anos para adquirir, e ela te dá rapidinho, tudo de graça. Isso é aceleração, conexão. Mas pastor, como que as pessoas vão me notar? Como que as pessoas vão chegar até mim? Como que eu vou chamar a atenção dessas pessoas para que eu possa ser percebido para ser abençoado?
Aí eu falo para você, através da unção. Unção atrai, unção chama atenção. E o interessante sobre a unção é que ela é sobrenatural. Ela não é dessa dimensão. Ela é de uma dimensão diferente da nossa. Sobrenatural. A pessoa não precisa nem te ver para perceber a sua unção. A pessoa nem precisa estar próxima de você para te achar e te abençoar. A única coisa que precisa é a unção de Deus. O Espírito faz o resto. O Espírito é que vai mover e te abençoar. E abrir essas portas para a sua vida. Por quê? Porque você tem unção. E isso vai atrair as pessoas. Não sei de onde, não sei de que forma, não sei de que maneira. Eu só sei que atrai. A unção, não é para você entender, ela é como um perfume bem cheiroso. E aí, por onde você passa, as pessoas te notam. As pessoas percebem ali a sua presença. Cá entre nós, todo mundo gosta de estar próximo de alguém ou de algo, não é, que tem um cheiro bom. Esse cheiro é a unção. Eu moro em apartamento e às vezes, né, eu vou na janela da cozinha, horário do almoço, e eu consigo sentir o cheiro de alguma comida sendo preparada ali. E às vezes eu falo, essa comida deve ser boa, porque o cheiro tá bom. Cheiro chama atenção. Eu lembro que uma época nós estávamos, era um lanche aqui, não lembro o que era, se era alguma coisa de camarão, ou de carne de charque, não sei. Eu sei que a hora que abri a panela, acabou o pastor aqui na frente. Todo mundo começava a olhar para o lado, procurando de onde estava vindo o cheiro. Estava nem prestando atenção no pastor. Por quê? Porque chama atenção. Às vezes você é solteiro ainda, solteira, né? E você quer casar. E aí você não sabe como chamar a atenção do irmãozinho ali que você gostaria, né, de se relacionar com ele. Você, mulher, passa um perfume bem cheiroso, entendeu? E aí chega aqui no prédio, na hora do culto, e passa do lado dele. Só passa, não precisa nem olhar. Mulher sabe fazer isso. Passa, dá só uma jogada de cabelo assim, e continua andando. Pode ter certeza que ele vai te notar. Ele vai falar, nossa, mas que cheiro é esse? Nossa, como aquela irmã estava com um perfume, né, gostoso, cheiroso. Pronto, ele vai notar você. Isso é meio mágico, eu não sei, né, como é que funciona não exatamente, mas dá certo. O inverso também, você pode fazer, irmão, né? Você vai lá, vem perfumado para a igreja, coloca perfume assim na mão, chega na irmã, só cumprimenta ela. Ô irmã, paz do Senhor, tudo bem? Sai. Na hora que ela for coçar o nariz, ela vai sentir, nossa, se era o perfume do irmão, é esse? Mas tem que fazer direito. Não adianta você, imagina, ficar lá o sábado, tá lá no sábado, sai com os irmãos, aí vai para a quadra, joga bola a tarde inteira, com aquela camisa de equipe da Holy Fest, sabe aquele pano que fica bem, com aquele cheiro, né, forte. Você fala, agora eu vou lá na célula, vamos lá na célula da irmã. Aí você chega lá no meio da adoração, aí já ergue as mãos, a célula inteira cai no chão, inclusive a irmã. Aí você fala, nossa, é unção. Não, não é unção não, é outra coisa, não é? Em vez de levar a vida para a célula, leva morte, né? Porque leva aquele cheiro lá de bicho morto. E aí, é um problema. Tem que saber fazer também. Atrai as pessoas para próximo de você. Chama atenção. Quem nunca tinha notado você. Simplesmente. Não é algo que você precisa fazer. Você precisa se esforçar muito. É apenas uma atitude. Entenda, eu estou falando de atitude. Atitude de crer a palavra, de crer na palavra que foi liberada, e atitude de buscar por unção na sua vida. E isso vai levar você a passar ali por uma aceleração, não é? Nas áreas aí da sua vida.
Às vezes você não tem nada de especial, mas se tiver unção, se tiver favor de Deus na sua vida, os outros vão atrás de você. Amém? Então, o primeiro estágio é a palavra. Você recebe a palavra, você crê naquela palavra. E aí o segundo estágio é o quê? É a unção. A unção vai possibilitar que aquela palavra se cumpra na sua vida. E aí você chega no terceiro estágio da vida do crente vencedor, para ajudar a conquista. Veja bem, depois que nós recebemos a unção de Deus, esse é o próximo estágio, a conquista. Deus nos dá uma palavra, nos capacita e nos leva à conquista daquilo que Ele tem para nós. E é importante nós percebermos que todas as coisas vêm de Deus. A palavra vem de Deus, a unção, a capacitação vem de Deus, não é? Tem tudo a ver com o Senhor, nada de você. É tudo o Senhor que opera. Você é só o instrumento dele. E aí, quando nós recebemos a capacitação, geralmente vem desafios para que nós possamos conquistar. Ou um desafio, ou alguns desafios, ou grandes desafios. E aí eu só posso ascender de fato a uma posição quando eu passo pelo estágio da conquista. Veja bem, muitas coisas estão aí para serem conquistadas. Só que o Senhor vai colocar na sua frente um grande desafio. Ou você vai ter algum teste. E você vai ser aprovado naquela situação. Eu vi uma história muito interessante esses dias, nesse torneio, na copinha de futebol júnior. Você não acompanha futebol? É um torneio de futebol, né, para jogadores jovens da base, Copa São Paulo. E é um torneio assim, muito importante, né, que grandes jogadores são revelados nesse torneio e tem, é bem difundido, sai no jornal, nos programas de esporte, né, é um torneio muito importante, todo jovem, né, adolescente, se não me engano é até 21 anos, todo mundo quer jogar nesse torneio. E aí teve um jogador lá do Acre, jogava num time lá do Acre, talvez você tenha acompanhado a história dele, era um goleiro, e ele não era o goleiro titular do time dele. E ele foi jogar contra o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, né, um dos times aí de maior, do momento aí, né, de maior importância hoje do futebol brasileiro. E no final do jogo, o jogo estava empatado e aí teve um pênalti para o Atlético Mineiro. E aí o que o técnico fez? Esse goleiro, né? O nome dele é Tomate, não sei o nome de verdade dele, é como ele é chamado. Ele jogou muito bem a partida inteira. Jogou assim, muito, muito bem, fechou o gol. Mas na hora do pênalti, no finalzinho, o que o técnico dele fez? Tirou ele para colocar outro goleiro que ele achava que tinha mais condições de pegar um pênalti. Por que tirou o cara? Não sei. Aliás, eu sei. Para ele ser abençoado. Tirou ele. Como é que um técnico vai lá, tira um jogador que está destruindo na partida, jogando muito e coloca outro? E aí, meio que roubou a possibilidade dele de se consagrar ali, porque ele poderia pegar aquele pênalti e acabar de ser o herói do jogo. Mas o que aconteceu? Veio outro jogador, não pegou o pênalti, o time dele perdeu. E ele só saiu de campo, ele não reclamou, ele não xingou, né? Ele não fez nada. Só respeitou o técnico dele, obedeceu e foi para o banco de reserva. E só que ele chegou no banco e ele começou a chorar, né? Que ele ficou triste. Mas em momento algum ele se rebelou, criticou o técnico dele, nada. E essa situação chamou atenção. Virou notícia no Brasil inteiro. Todos os jornais estavam falando disso. Os grandes jogadores começaram a comentar essa situação. E todo mundo, de uma hora para outra, começou a olhar para esse rapaz. Eu não sei quando o Instagram dele tinha, antes dele jogar esse jogo. Eu sei que quando eu entrei tinha 67 mil seguidores. Hoje ele já tem mais de 500 mil. Foi assim, coisa de 2, 3 dias.
Ele passou para 500 mil seguidores no Instagram. E aí, diante de toda essa repercussão, o Atlético Mineiro chamou ele para fazer um teste lá. Vem para cá, você vai fazer um teste com a nossa equipe, né, de base. Só que ele não foi. Ele acabou que não foi para o Atlético Mineiro porque o Botafogo chegou e contratou ele e já colocou ele no time, já fez um contrato com ele. Botafogo que acabou de ser comprado por um milionário aí, vai injetar muito dinheiro no clube. Ou seja, ele já está num time aí, tem condições de se tornar um time de ponta. Pastor, o que tem nessa história toda? O que tem nessa história? Que o Tomate é crente. E se você entrar no Instagram dele, está lá, o tempo todo ele glorificando a Deus, dando glórias a Deus, né? Foto dele na igreja, cheio de versículo, o tempo todo. É muito interessante o que Deus fez na vida dele. Ele passou de um goleiro reserva, de um time sem expressão do Acre, para ser conhecido do Brasil inteiro, e hoje está com contrato com um time grande do Rio de Janeiro. Isso é aceleração. Qual foi a conquista? Eu penso que o teste na vida dele foi a postura que ele teve, logo depois de ter sido tirado do jogo. Não xingou, não criticou o técnico, não falou mal, não reclamou, só ficou triste. Ficou calado, nunca reclamou. Eu penso que ele foi abençoado por isso na vida dele. Esse teste, né, permitiu que ele fosse acelerado. É uma história muito interessante, depois você procura na internet para ouvir falar. Muitas coisas, irmãos, estão aí para serem conquistadas. Assim como esse irmão conquistou ali algo na vida dele, você também pode conquistar. O Senhor pode acelerar na sua vida para você conquistar muitas coisas. O grande desafio primeiro de Davi foi lutar contra o gigante, contra Golias. Quando Davi venceu Golias, todo mundo viu, não é? E todo mundo viu. E chamou a atenção de todo mundo. Essa luta, né, essa vitória de Davi contra o gigante. Está lá em 1 Samuel 17:49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Qual era a história que contavam de Davi? Rapaz, Davi foi lutar contra o gigante sem espada, sem armadura, sem capacete, sem lança, sem nada, só com um estilingue e umas pedrinhas. Na hora lá ele pegou o estilingue, né, e jogou a pedra na testa do gigante e matou o gigante. Como que alguém mata não é, um guerreiro poderoso como Golias só com uma pedrada? Foi o que Davi fez. Chamou a atenção. E aí, a junção da fé em uma palavra liberada, mais a capacitação sobrenatural, não é, da unção, gerou uma enorme explosão que levou a uma grande aceleração na vida de Davi. Percebe o que juntou aí? A palavra, mais a unção, mais a capacitação ali, possibilitaram que Davi conquistasse, não é, aquela situação no qual ele se envolveu ali. José também teve um grande desafio. Ele foi convocado por Faraó para interpretar os seus sonhos. E isso foi perante toda a corte, todos os sábios, todos os sacerdotes egípcios. E pelo poder de Deus, José decifrou os sonhos do soberano e quase que instantaneamente conquistou a admiração e respeito de todos. Como que José conseguiu tornar-se ali um governador do Egito? Primeiro recebeu uma palavra, sonhos. Recebeu unção creu nessa palavra. Recebeu unção de Deus. Aí você pode perguntar, qual que é a unção na vida de José? É interessante que Jacó, pai dele,
deu para José uma túnica. E os irmãos dele ficaram com raiva dele porque só José que ganhou essa túnica. Né? Muito bonita, devia ser muito cara, não é? E José ganhou sozinho. Sabe qual era o relacionamento, o nível de relacionamento dos irmãos de José com Jacó? Os irmãos de José, não é, tinham ali pai como empregador. Era só, não é, o chefe deles. Mas José, o relacionamento dele com o pai era de amor. Ele sabia que era amado pelo pai. E era dessa maneira que José enxergava a Deus. Deus me ama do mesmo jeito que meu pai, ou maior, de maneira mais poderosa, né, ainda maior do que o meu pai me amava. Porque ele aprendeu isso com Jacó. Ele era um filho amado. E ele se sentia amado por Deus. Essa era a unção de José. José sabia que era amado por Deus. José tinha boas expectativas do Senhor. Ele sabia que Deus cuidava dele. Ele não tinha dúvida disso. Essa era a unção na vida de José. E aí juntou essa palavra que ele recebeu, não é? Mais a unção, não é? Que capacitou ele a decifrar, interpretar os sonhos. O que aconteceu? José foi colocado lá perante Faraó e interpretou os sonhos dele. Gênesis 41:15, o texto diz: então o rei disse, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. José respondeu, isso não depende de mim, é Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Ou seja, não depende de mim não, mas Deus vai falar. Deus vai falar comigo, Deus vai me dar a resposta e eu vou falar para você o que vai acontecer. E eu vou falar para você o significado do seu sonho. E ele tinha uma palavra, José, ele acreditava nessa palavra. Ele sabia que tinha essa unção para decifrar sonhos. Quando veio a oportunidade, ele tomou uma atitude. E ali ele também sofreu uma explosão de aceleração que colocou ele como governador do Egito. Da mesma maneira que aconteceu com Davi, aconteceu com José também. E o engraçado é que isso aconteceu também com Gideão. Ele passou por esse estágio da conquista também. Primeiro o anjo foi lá para Gideão e falou, Gideão, você é corajoso, você vai conquistar isso aqui tudo. E Gideão falou, mas Senhor, eu tenho medo, eu não dou conta, eu sou pobre, não é? Eu não sei lutar, minha família é pequena, minha tribo não é lá essas coisas todas. Né? Afinal de contas, eu não sou da tribo de Judá, sou só de Manassés. Como é que eu vou fazer? Mas o anjo falou para ele, você é corajoso, eu vou fazer através de você. E lá no capítulo 6 de Juízes, né, o Senhor fala para ele, vai lá e derruba todos os altares de ídolos que tem lá na sua cidade, onde você está, derruba tudo, bota fogo, queima, destrói. Só que Gideão ficou com medo de fazer isso. Por quê? Porque o povo ia querer matar ele, né? Porque o povo estava mergulhado ali na idolatria, né? Junto ali com os midianitas, e ele ficou com medo. O que Gideão fez? Foi lá, escondido à noite, sem ninguém ver, derrubou os ídolos, quebrou o altar lá de adoração a Baal, botou fogo, acabou com tudo. E aí descobriram que tinha sido ele. O que o povo fez? Gideão derrubou o altar dos ídolos. Agora os deuses vão nos amaldiçoar. Vamos lá pegar Gideão e vamos matar ele, porque ele fez isso. O pai dele falou, Gideão derrubou os ídolos de Baal. E o pai de Gideão falou, ele derrubou os ídolos, os deuses que se defendam. Ninguém vai fazer nada com Gideão. Os deuses têm poder, Baal tem poder, então ele que se defenda lá de Gideão. E aí por causa disso, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que é isso, né? Os deuses que se defendam, mais ou menos esse significado. Ninguém ousou tocar em Gideão. Ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus, mas ele estava com medo. Ele fez escondido, à noite, com medo de morrer. E às vezes o medo vai vir sobre você também, assim como veio sobre Gideão. Por quê? Porque o medo serve para parar você.
O medo serve para impedir você de avançar. Preste atenção aqui. Quem tem medo de velocidade, pisa no freio. Não avança, não acelera. Quem tem medo não sai do lugar. E o diabo faz isso, ele coloca medo em você, receio. Para quê? Para parar você. Para que a palavra não se cumpra na sua vida. Para que o propósito não se cumpra. Mas independente de você estar com medo ou não, haja assim mesmo. Tenha uma atitude assim mesmo. Porque dessa maneira você vai avançar. Gideão teve medo, mas mesmo assim ele agiu. E ele avançou. E ele rompeu. E ele conquistou o que estava para conquistar. E o último estágio é o estágio da posição. Primeiro recebemos a palavra, cremos, recebemos a unção, a capacitação sobrenatural para o cumprimento da palavra. Por conta dessa unção, nós conquistamos aquilo que está à nossa frente. E aí, quando nós conquistamos, nós somos colocados no nível da posição. Deus quer nos levar de maneira acelerada, nesses dias, a uma alta posição. Você crê nisso? Só que nós precisamos passar por esses níveis. Nós temos que ter fé, crer na palavra, conquistar através da unção, senão nós vamos chegar a lugar nenhum. Nós não chegaremos a nenhum lugar. Veja bem, após a conquista, depois que Davi conseguiu ali o reconhecimento, de todo o povo por ter matado o gigante, ele se casou com a filha dos reis Saul. Passou a ser honrado, passou a ser respeitado por todo Israel, porque conquistou, recebeu uma palavra, capacitou-se com unção, conquistou e alcançou uma posição. José, depois da conquista, depois que ele passou por todos esses estágios, ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó. Todos serviam a José. Gideão, depois da conquista, liderou um exército de 300 homens que mataram 120 mil midianitas. E a Bíblia diz que o povo passou a respeitá-lo e quiseram que ele fosse rei deles. Gideão, você vai ser nosso rei. Vem cá que você vai reinar sobre nós. Essa foi a vontade, esse foi o pedido do povo. Alguém pequeno, com medo, que se achava insignificante, foi aclamado pelo povo para ser rei. Acabou que ele não foi rei, ele não quis tornar-se rei, mas ele tinha esse nível de respeito e consideração de todo o povo. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O Senhor, Ele quer nos levar a uma alta posição. Isso de uma maneira acelerada. Algo que demoraria 5, 10 anos para acontecer, Deus vai realizar em 1. Por quê? Porque isso geralmente não é muito rápido. Você recebeu uma palavra, você crê nela, você ora, coloca diante de Deus, aí você recebe uma unção, para o cumprimento dessa palavra. Aí depois vem os desafios, aí você vai conquistando o desafio, e a cada desafio você vai se tornando maior, até você chegar a uma posição. Geralmente isso demora, mas Deus quer fazer isso de maneira acelerada em nossas vidas esses dias. Só que nós precisamos crer, nós precisamos tomar atitude, orar sobre isso, buscar unção, e aí nós experimentaremos essa aceleração. A junção de todas essas coisas traz aceleração, mas tudo começa pelo crer. Tudo começa pela fé, pela atitude de buscar o cumprimento da palavra. Em Romanos 8:28, para encerrar, Paulo diz: sabemos que todas as coisas, olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta bem atenção no finalzinho do versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus.
Mas você precisa crer na palavra. Você precisa declarar, orar por isso, colocar isso diante de Deus, ter uma atitude, uma postura de fé. Declarar isso, tomar posse, buscar a unção de Deus. E isso vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você crê que tem um propósito do Senhor para você? Amém? Pode até dizer, pastor, eu não sei qual é o propósito, ainda não tenho clareza. Você pode até não saber, hoje, ainda. Mas coloca isso diante de Deus. O Senhor vai trazer clareza ao seu coração sobre isso. Peça, fala, Senhor, eu quero clareza do teu propósito para a minha vida. Não é? Vai me guiando, me guia nessa caminhada. Porque o Senhor vai acelerar a sua vida nesses dias. Mas ore, creia, coloque diante de Deus. Se você já tem uma palavra para a sua vida, ore por isso. Fala, Senhor, eu quero aceleração no cumprimento dessa palavra. Senhor, eu quero que esse propósito se cumpra na minha vida nesses dias, em nome de Jesus. Eu declaro, eu vou orar, eu vou abrir a minha boca, eu vou ter uma atitude de crente vencedor e vai se cumprir. Feche seus olhos essa noite, vamos orar. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nessa hora estamos aqui para declarar que o teu propósito se cumprirá nesta igreja, na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Pai, eu creio que nós temos uma palavra para conquistar essa cidade para o Senhor, e eu declaro o cumprimento dessa palavra. Eu declaro a conquista em nome de Jesus. Pai, nós temos uma palavra de bênçãos financeiras, de prosperidade para essa igreja. Eu declaro, vai se cumprir esses dias, em nome de Jesus. Nós cremos nessa palavra, Pai. Nós declaramos, a unção do Senhor vai atrair aquilo que irá nos abençoar, aqueles que irão nos abençoar. Aqueles que irão abençoar os irmãos dessa igreja, em nome de Jesus. E nós iremos conquistar tudo que o Senhor tem para nós. E chegaremos à posição que o Senhor quer nos colocar, em nome de Jesus. Declare-se comigo, fale em nome de Jesus. Eu declaro que o propósito do Senhor se cumprirá nesses dias em minha vida. Pai, eu creio na tua palavra e declaro por fé que ela se cumpre nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei